a todos! Vamos dar início a mais uma nova videoaula. E nesta videoaula eu irei aplicar um caso real da aplicação do modelo de regressão linear múltipla em SPSS. Contudo, antes de avançar para a resolução do exercício, vou dar apenas uma revisão teórica para se ter bem noção daquilo que se vai fazer. Bom, vou então colocar aqui a regressão linear múltipla e vamos só falar um pouco dela para não haver dúvidas. Quais são os principais, ou qual é o principal objetivo de uma regressão linear múltipla? Reparem, nós devemos considerar uma variável dependente e várias variáveis independentes. E a verdade é que depois de considerar estas variáveis independentes e as dependentes, nós devemos classificá-las todas como métricas. Isto já foi aqui mencionado na videoaula teórica. Muita atenção. A videoaula teórica, onde eu falo da teoria da análise inferencial. Aqui estou a falar da teoria apenas do modelo de regressão linear múltipla, mas não vou repetir-me. Eu sei que vocês estão a ver isto de forma seguida e fazem muito bem, atenção, e então não vou maçar nesse aspecto. Então, qual é o principal objetivo num caso destes? Basicamente é conseguir perceber a influência das variáveis independentes na variável dependente, o seu peso e, de facto, se há ou não há uma relação, e neste caso, relação essa que tem que ser obrigatoriamente linear, não fosse a regressão ou o modelo de regressão linear, ok? Portanto, o principal objetivo aqui é avaliar o peso de cada xi em y sob uma relação linear. Isto é fundamental. Bom, para isso nós devemos guiar-nos por um modelo. Eu vou colocar aqui os dois modelos. Há o modelo verdadeiro, se assim me permitem, que é a variável dependente ser igual a beta 0 mais beta 1 x1 mais beta 2 x2 mais reticências mais epsilon i. E depois temos o modelo ajustado, onde aqui temos apenas a minha variável dependente estimada, ajustada, igual ao beta 0 ajustado, mais beta 1 ajustado x1, mais beta 2 ajustado x2, reticências. E não há erro, porque ajustamos tudo por forma a eliminar os resíduos. Contudo, no verdadeiro modelo, nós podemos verificar o y como a nossa variável dependente, os x1 e x2 como as nossas variáveis independentes. E agora atenção, beta 1 e beta 2 são os pesos que cada variável assume respectivamente. Peso de cada variável independente. O beta 0 é a ordenada na origem, isto é aquilo que assume a variável dependente quando excluímos todas as variáveis independentes. Portanto, ordenada na origem ou constante. O epsilon i são os erros ou resíduos associados ao modelo. E atenção que isto é muito importante, ok? Muito importante mesmo. Bom, nós então vamos avançar para uma questão aqui importante, que é a questão dos pressupostos, porque não há modelo de regressão linear múltipla que não seja feito sem que os pressupostos sejam validados. Nós depois, e eu se calhar neste exercício vou pecar por isso, vou resolvê-lo e se calhar não vou ter grande cuidado com os pressupostos, porque eu já sei que eles são validados, mas devemos ter sempre esse cuidado para não cair em erros, ok? E erros esses que são muito importantes. Ora, nomeadamente como eu agora estar a começar a escrever a vermelho, quando queria escrever a preto, também é um erro, não tão grave, mas tudo bem. Bom, vamos aos pressupostos. E no caso dos pressupostos, podemos então verificar o seguinte. Tem de haver linearidade do modelo, obrigatoriamente. Portanto, linearidade do modelo.
Bom, assim sendo, o teste F tem de ter sig menor que 0,05, ou seja, o que vem provar que o modelo é adequado, e o modelo ser adequado significa que há linearidade. Muita atenção. Depois, como segundo pressuposto, os nossos erros ou resíduos devem seguir uma distribuição normal, cuja média deles próprios tem que ser aproximadamente zero e cuja variância deve ser constante. Isto é fundamental, está bem? Agora, os erros, que é o que eu considero o terceiro pressuposto, devem ser independentes entre si. E uma coisa importantíssima, que é, tem de haver inexistência de multicolinearidade. E é aqui que entramos na tolerância e nos VIFs, que é uma coisa muito importante. Eu já vos faço aqui a dedução. Ora, quarto então, inexistência de multicolinearidade. Isto é, tem que haver independência das variáveis independentes. Perdoem-me a redundância. Portanto, independência de xi. Do x1 com o x2, do x2 com o x3. Eu não posso ter vários x's que dependam entre si, porque isso pode condicionar o modelo. Vamos então avaliar aqui dois casos. Vamos avaliar primeiro a tolerância e depois os VIFs. Tolerância e VIFs. Ok. Bom, vamos aqui ver então. Eu vou tentar fazer a dedução convosco. Não se faz de conta que eu não percebo nada, não sei nada. Vamos então perceber aqui uma coisa. A tolerância, representada por tol, é 1 menos o r quadrado. E nós sabemos que o r quadrado, para que o modelo seja bom, deve ser o maior possível. Ora, mas quando o r quadrado é o maior possível, nós vamos ter sempre uma tolerância que será a menor possível. Certo? Até aqui está tudo bem. Vamos então ao VIF, que é o inverso da tolerância. Portanto, se é o inverso da tolerância, será o inverso de 1 menos o r quadrado. Vamos agora supor aqui um exemplo. Vamos supor, e eu vou aqui fazer um caso engraçado, vá, que é, vamos supor que eu tenho primeiro um r quadrado de 0,1 e depois tenho um r quadrado de 0,5, só para facilitar as contas, está bem? Bom, com um r quadrado de 0,1 eu passo a ter uma tolerância de 0,9 e um VIF de 1 sobre 0,9, ou seja, 10 sobre 9, que dá... Ok, aqui não é tão fácil. Deixem-me então fazer aqui uma coisinha mais fácil. Deixem ver se dá para pôr 0,05. 0,95, portanto, pior ainda, não é? Mas pronto, a ideia aqui vai ser que eu também estou a ser parvo, que eu posso ir à calculadora, tenho aqui uma calculadora à mão, portanto não é grave. Se bem que agora ficou pior a conta do que há bocado, mas não há problema. 1 sobre 0,95 dá, muito rapidamente, 1,05. Não é nada mal. VIFs, 1,05. Bom, e se o r quadrado for 0,5? Agora que tenho calculadora na mão, não quer 0,5, quer 0,9. Que é muito bom. Bom, então a tolerância é 0,1. Uma tolerância baixa, certo? Bom, já os VIFs, agora que tenho a calculadora na mão é que não preciso. 1 sobre 0,1 dá 10. Ou seja, vejamos então uma coisa curiosa. A verdade é que eu tenho aqui um VIF de 10 e no de cima um VIF de 1,05. Bom, o que é que eu aqui posso concluir? O que é melhor? E vocês aqui sabem, quanto maior o r quadrado, melhor. Ora, com r quadrado pequenino, a tolerância é enorme e os VIFs são baixíssimos. Quando o r quadrado é grande, a tolerância é baixíssima e os VIFs são
altos. Então, e era isto que eu queria que vocês retivessem, para que o modelo esteja bom, a tolerância tem um limite, isto é importante, de 0,2, ou seja, a tolerância está aqui como valor de referência estimada com 0,2, já os VIFs estão estimados com um valor padrão de 5. A questão é, quanto maior o número de VIFs, melhor. Portanto, maior que 5. Bom, quanto menor a tolerância, maior o número de VIFs. Portanto, nós aqui podemos considerar que o valor da tolerância deve não exceder os 0,2. Mas, se chegar ao 0,2, confere um VIF de 5, não há problema nenhum. Reparem que, quanto mais baixa a tolerância, maior os VIFs, não é nada mau. De qualquer forma, nós devemos ter aqui alguma sensibilidade aos dados. Se todos os pressupostos forem validados, se o modelo explicar bem os dados, até de forma teórica, comparando com literatura, talvez haja aqui uma maior margem de segurança por parte destas questões. Até porque estes valores que eu aqui vos estou a colocar dependem de autor para autor. E há diversos estudos onde o R quadrado não é tão elevado assim. E então tem que haver uma maior tolerância, tem que haver uma adaptação destes conceitos. Não é por isso que o estudo esteja errado, está bem? Devemos ter sempre um bom suporte literário para poder defender os nossos dados. Bom, isto é importante. Agora, eu queria deixar-vos aqui uma estratégia de resolução antes de avançar para o SPSS. E eu vou falar disto no SPSS, portanto, importa ter isto em consideração. Quando nós aplicamos o modelo de regressão linear múltipla em SPSS, nós podemos escolher vários métodos. Podemos usar o método Enter ou podemos usar o método Stepwise. E eu não vou depois falar de mais nenhum, porque de facto estes bastam. No método Enter, são consideradas todas as variáveis que nós colocamos. Imaginem que eu coloco 5 variáveis independentes. São lá consideradas as 5 e eu é que escolho as que são adequadas ou não. Faço ao estudo dos testes adequados. No Stepwise não. No Stepwise eu coloco 5 e imaginem que só 2 é que são adequadas. Ele só me dá as 2. Ele automaticamente exclui as outras. Qual é a desvantagem aqui? É que o modelo pode excluir uma que tenha um SIG onde eu poderia justificar a sua permanência. E podia ser uma variável importante para o meu estudo. Portanto, se quiserem ser vocês a manipular, não estou a dizer isto no mau sentido, mas a mandar no programa, usem o método Enter. Se preferirem dar demasiado poder, eu considero demasiado poder ao computador, então vão pelo Stepwise e o computador dá-vos a interpretação dele, que em princípio será sempre a interpretação adequada. Mas o método Enter, bem interpretado por vós, tem que dar exatamente a mesma conclusão. E muitas vezes dá outras porque vocês optam por consigo 0,045, ainda vou considerar dentro do modelo. Ok, então tudo bem. Eu já não considero. Então não. Percebem a ideia? Portanto, muito cuidado. O Stepwise é o computador que faz, então pode ter sempre algum problema. Portanto, o Enter são consideradas todas as variáveis independentes colocadas, ficando ao critério do investigador a seleção de cada uma delas. Não quer dizer que estejam todas adaptadas e que todas elas sejam significativas no modelo. Já no Stepwise, apenas são consideradas as variáveis independentes significativas no modelo, devendo o investigador interpretar apenas o último quadro, porque é o quadro final. Ok? Bom, eu acho que estamos então conversados, podemos então avançar para o estudo do nosso caso real. O vídeo já vai longo, mas sabem que deve haver sempre uma componente teórica para melhor elucidar a pessoa. Bom, vamos então estimar um modelo de regressão linear usando como variável dependente a satisfação com a vida em geral. Bom, e então eu vou aqui ao Analyze, já sei que é no Regression Linear, e agora eu vou procurar a satisfação, e aqui, satisfação com a vida em geral, cá está ela.
Pronto, aqui as variáveis são muito grandes, mas é fácil ver. Esta é a minha variável dependente. Bom, e que variáveis independentes devo eu considerar? Bom, devo considerar a idade, pois o enunciado diz, não há problema nenhum. Portanto, deixem cá ver a idade. Vou colocar por ordem do enunciado. Os anos de escolaridade completos. A satisfação com o funcionamento da democracia. Creio que seja esta, não? Exatamente. A satisfação com a atuação do governo. Com a forma como o governo está a atuar, ok. Avaliação do estado da educação. E, por fim, avaliação dos serviços de saúde. Cá está. Bom, eu não vou colocar nenhum selection variable. Isto era, por exemplo, se eu quiser selecionar só o género feminino ou só o género masculino, etc. Bom, eu vou deixar tudo assim desta forma. Reparem no método enter, stepwise, remove, backward, forward. Pronto. Essencialmente o backward e o forward funciona da seguinte forma. O backward considera inicialmente todas e depois vai retirando, até chegar ao número de variáveis que considera ótimo. O forward é o contrário. É muito semelhante ao stepwise. Começa sem variável independente nenhuma e à medida que as vai adicionando, vai vendo se elas têm pertinência ou não. O stepwise dá-me apenas as mais importantes depois de considerar todas. O enter dá-me todas e eu é que escolho as mais importantes. Eu vou pelo enter. Depois posso repetir para ver o stepwise. Bom, vamos só aqui agora ao statistic. E aqui é importante, porque aqui agora temos de ter em consideração que eu devo... Bom, normalmente, estimates, confidence interval, covariance metrics, não vale a pena. Agora, model fit, descriptive, part and partial correlation e collinearity diagnostic. Não vou pedir o R-squared chance, porque este é importante para o stepwise, porque ele vai alterando o coeficiente neste caso de determinação, o R quadrado, à medida que vai adaptando as variáveis, que vai acrescentando, que vai retirando. Aqui, como estamos a colocar todas, não é necessário. Se houver problema com os resíduos, devemos fazer aqui uma adaptação com o Derby-Watson ou etc. para perceber, para tentar corrigir o problema dos resíduos caso algum pressuposto seja violado. Que não creio ser o caso. Bom, aqui nos plots devemos colocar o Z-pred em X e o Z-resid em Y, os resíduos standardizados e as previsões de resíduos standardizadas também. Devemos pedir histograma e o gráfico de probabilidade normal. Ora, gravar, não vamos já gravar, eventualmente depois podemos gravar valores perdidos, se quisermos. Nas opções, atenção, isto é se quisermos forçar que uma variável que não seja considerada no modelo possa vir a ser. Então aqui podemos reduzir este valor de entrada do f e assim forçamos a que a variável possa... Basta, são técnicas de computador. Eu aconselho sempre a não mexer. Se dá, se não dá, temos pena. E pronto, e creio que está tudo. Já sabem que podem ir ao past para aparecer a sintaxe. Eu carrego já no OK. O style e o bootstrap não são necessários, portanto, vamos então correr o modelo. Vamos então ver. Ora, temos aqui as estatísticas descritivas, média de padrão e dimensão da amostra, 1822 dados. Meu Deus. Bom, tabela das correlações. Embora não haja asteriscos, temos correlações elevadas, nomeadamente 0,304, elevadas menos 0,548, entre a escolaridade de anos de escolaridade completos e a idade. Temos... É uma questão depois de ver, mas estes aqui acabam por ser difíceis de interpretar. Vamos aqui ver as variáveis todas inseridas. O modelo, vamos ver. R quadrado, 0,16. O ajustado, 0,157. É um R quadrado baixinho, podem ver, mas é o R quadrado considerando todas as variáveis. Vamos ver se o modelo é válido. Ora, o SIG é inferior a 0,05, o modelo é válido. Existe linearidade, pelo menos quanto a isso tudo bem. Quanto aos coeficientes, vamos cá ver. E aqui é que é importantíssimo. Temos de vir a este SIG e temos de ver quais é que são as variáveis que de facto podem ou não podem interessar. E então vamos aqui ver uma coisa importante. Reparem que
Independentemente do peso, que é o B, eu posso ir ao coeficiente não estandardizado ou ao coeficiente estandardizado. Nos casos em que os valores, por exemplo, idade em anos, escolaridade também, mas satisfação com o funcionamento da democracia, já não. Quando as unidades são assim muito diferentes, deve ir aos standardizados. E a verdade é que antes de ver o peso que cada um assume, devemos vir aqui ao SIG. E reparem que há aqui um que não deve contar. Vejam, a avaliação do estado da educação tem um SIG superior a 0,05, portanto não entra neste modelo. Ela aqui está porque o método Enter considera todos, mas não é aceitável, ok? Portanto, de qualquer forma, este modelo é fraquinho, é um facto. Ainda assim, vamos continuar a ver. Temos também aqui a tolerância e os VIFs muito baixos. Colinearidade, temos aqui os valores próprios. Reparem, os resíduos, aqui os resíduos são importantes. Reparem que temos nos valores preditos standardizados uma média 0, um desvio padrão 1, constante, portanto não há problema. O pressuposto está válido. Reparem como os resíduos seguem aproximadamente uma distribuição normal, de média 0. Portanto, aqui mais uma vez adaptam-se bem a esta reta e são aleatórios, portanto acabam por ser independentes. Eu acho que os pressupostos aqui não são validados. Claramente temos aqui uma variável que não está muito adequada. Vamos então retirá-la e voltar a fazer o método Enter. Ora, Analyze, Regression, Linear, e agora eu vou tirar qual era? Era a avaliação do estado da educação. E agora vou manter tudo o resto igual e vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, vamos ver a tabela que nos interessa. O modelo continua a ser válido. A tabela dá nova. Reparem que os SIGs agora são todos inferiores a 0,05. Pronto. Ainda assim, os VIFs baixos, tolerância também. Bom, o que é que podemos aqui concluir? Que temos, os resíduos também verificam, pronto. Então aqui já podemos concluir algo, nomeadamente concluir que a idade, a escolaridade, os anos de escolaridade completos, a satisfação com o funcionamento da democracia, a satisfação com a forma que o governo está a atuar e a avaliação dos serviços de saúde funcionam bem ou explicam bem a nossa variável dependente, que era o bem-estar na forma de vida geral, ou seja, basicamente a satisfação com a vida em geral, era assim que eu queria dizer. Portanto, podemos entender isto desta forma. Deixem-me só vir ao stepwise, antes de eu terminar e poder concluir isto. Regression linear. Vou voltar a pôr a que tirei, deixa eu ver se eu encontro, que é, deixem cá ver, a avaliação do estado da educação, que eu tinha tirado. Só que agora no método vou pôr stepwise. Vamos carregar OK e vamos aqui ver o que é que vai dar. Bom, está aqui considerado, tudo mais, estão aqui todas. Ora, está aqui o modelo, o R-square, tem 5 passos, reparem. E então vamos ver o que é que aconteceu. Ora, devemos analisar o último. Vamos aqui ver. Ora, cá está, variáveis excluídas. Antes disso, os coeficientes. Vamos aqui ver, constante, satisfação com o funcionamento da democracia, avaliação dos serviços de saúde, anos completos de escolaridade, satisfação com a forma como o governo está a atuar e a idade. Reparem que falta-nos uma variável. Vamos aqui ver no passo 5, variáveis excluídas. Passo 5, qual foi a variável excluída? Avaliação do estado de educação. Porquê? Vejam, o SIG era superior a 0,05. Então o que é que eu vou concluir? Vejam, vou concluir no meu modelo que deve entrar a satisfação com o funcionamento da democracia, que tem um peso, e eu agora vou
aos coeficientes standardizados tem um peso de 0,183, 18,3%. A avaliação dos serviços de saúde pesa 14,6%. Os anos completos de escolaridade pesa 11,4%. A satisfação com a forma como o governo está a atuar pesa 11,8%. E a idade pesa 8,7%, embora negativamente. Ou seja, à medida que os anos passam, a pessoa vai ficando menos satisfeita de forma geral. Faz sentido. À medida que a pessoa está mais satisfeita com a forma como o governo atua, também está mais satisfeita de forma geral. À medida que tem mais anos de escolaridade completa, está mais satisfeito. À medida que a avaliação dos serviços de saúde é mais positiva, está mais satisfeita. À medida que é maior a satisfação do funcionamento da democracia, está mais satisfeita. E, na verdade, é o funcionamento da democracia que maior preocupação causa às pessoas. Vindo depois a avaliação dos serviços de saúde e assim sucessivamente, embora a satisfação com a forma como o governo está a atuar ainda tem maior peso que os anos de escolaridade completos. Normalmente até vem por ordem, mas aqui a falhar um bocadito. Mas não é grave de todo. Pronto. Podem é ver que o modelo está aqui bem expresso e, na realidade, o número de VIFs, podem ver, não é muito alto. Estou correto, não estou? VIFs, estou. E pronto. E, na realidade, nós temos aqui o nosso modelo, onde com o método Stepwise excluímos automaticamente a variável que não estava a ser bem aceita. Agora, contudo, eu tenho é que analisar apenas o último passo, o passo 5. Porque no passo 4, por exemplo, as variáveis já não são todas contadas. O método vai trabalhando, acrescentando variáveis aos poucos, depois se vê que está mal, retira, pronto, tudo bem. Mas normalmente vai acrescentando até que o modelo esteja o mais correto possível. Bom, então com isto eu posso terminar esta videoaula porque acabei de resolver o exercício, acabei de perceber quais são as variáveis que influenciam a satisfação com a vida em geral, e essas variáveis são a nossa satisfação com o funcionamento da democracia, que pesa cerca de 18,3%, depois, a avaliação dos serviços de saúde, que pesa 14,6%, os anos de escolaridade completos, 11,4%, a satisfação com a forma como o governo está a atuar, 11,8%, e a idade, embora de forma negativa, 8,7%. A outra variável que eu coloquei e que aqui não é considerada é a avaliação do estado da educação, que, curiosamente, não afeta a satisfação com a vida em geral, por parte, pelo menos, dos inquiridos deste teste. Ok? Se eu quisesse colocar um modelo aqui, seria muito simples. Reparem, eu colocaria a minha variável dependente igual a minha constante, e essa nunca é padronizada, teriam que vir ao 4,357 mais, e depois eu vou aos padronizados, 0,183 vezes a satisfação com o funcionamento da democracia, mais 0,146 vezes a avaliação dos serviços de saúde, mais 0,114 vezes anos completos de escolaridade, mais 0,118 vezes satisfação com a forma como o governo está a atuar, menos 0,087 vezes a idade. E depois ia atribuir um fator a cada e iria estimar o meu índice de satisfação de forma geral. É assim que funciona o modelo de regressão linear múltipla, ok? Eu espero ter sido claro, espero não ter sido muito maçador, porque de facto este vídeo ficou um bocadinho grande, mas a ideia era falar-vos um bocadinho de forma teórica deste modelo e depois aplicar um caso em concreto. Deixarei o enunciado disponível para todos, caso me o peçam, na tal drive onde vos cedo todo o material. E pronto, qualquer dúvida na aplicação deste método em qualquer contexto, por favor não hesitem em contactar, que eu só não ajudarei se não souber e informarei que não sei, não vos deixarei sem resposta, isso vos garanto, ok? Da minha parte é tudo, espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor não hesitem em contactar, não se esqueçam de deixar gosto no vídeo, subscrever o canal e partilhá-lo com todos os vossos amigos. Da minha parte é tudo, um forte abraço estatístico a todos! Adeus!